Olá, meu irmão, bom dia, saudação fraterna. Mais uma vez nos encontramos para meditarmos na palavra de Deus. Estamos trabalhando a nossa série sobre os heróis da fé. Hoje o nosso texto bíblico se encontra no Evangelho de Lucas. Faremos a leitura do capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. E ali nós queremos verificar que o heroísmo da fé se encontra exatamente a partir do momento em que nós agimos pela fé, agimos com fé. Vamos ler o texto bíblico. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Meus amados irmãos, há ocasiões em nossa vida que nós nos sentimos exatamente como o homem ferido à margem do caminho. São momentos da nossa vida quando parece que todos passam de largo. Exatamente nessas ocasiões é que somos mais provados. E isso se manifesta de 2 maneiras. Primeiro, a nossa solidão, na verdade, não indica que estamos por nossa conta. Por isso, devemos esperar na providência do Senhor para nos suprir. Segundo, é na nossa solidão que ouvimos o nosso coração bater como ele é. Isso é, estamos apegados a Deus ou estamos apegados às pessoas? Quando parece que ninguém se importa conosco, é quando mais somos provados na fé. Essa história, com fundo de verdade, propõe uma importante lição de ânimo quando nos sentimos desesperadamente solitários. Mas, acima disto, propõe-nos também, e especialmente, uma lição de espiritualidade. Uma lição valiosa para verificarmos, assim como aquele homem fez, procurando pegar Jesus em alguma falta, se nós também não estamos sendo achados em falta. Um importante comerciante que fora espancado, assim a história pode ser resumida, ferido e provavelmente roubado, encontrava-se no caminho para Jericó, quase que morto. Um sacerdote que voltava dos seus deveres em Jerusalém para Jericó,
meramente deu uma olhada para o homem que sangrava e gemia, necessitando de pronto socorro. Ele passou de largo. Segundo o intérprete da lei, ele não poderia se contaminar tocando em um gentil ou em um homem ferido de sangue. Ele era muito santo para poder ajudar. Um levita, outro religioso, aproximou-se e observou o homem que sofria, avaliou os riscos. Ele poderia ser o culpado de tal crime, ou os ladrões poderiam estar por perto e atacar novamente. Ele poderia estar colocando a sua vida em risco. Como ninguém estava vendo, também passou de largo. Finalmente, um homem de Samaria, alguém de outra etnia, aproximou-se, parou para ver, considerou a gravidade da situação, identificou-se com o homem ferido. E assim Jesus expressa no versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Versículo 33 do capítulo 10 de Lucas. Ao lermos esta parábola, acredito eu, vale a necessidade de procurar compreender o seu contexto próximo, além da inquirição daquele importante homem religioso que se aproximou de Jesus. O capítulo 10 parte do envio missionário da comissão dos 70, e a mensagem ilustrativa de Jesus é que ele é o salvador dos humildes. Necessariamente não quer dizer o salvador dos pobres, mas os humildes de espírito, os quebrantados na presença de Deus, podendo ser pobre materialmente falando ou também ser rico de bens materiais. E termina com a histórica pregação de Jesus para Marta e Maria, onde uma agitada cuidava dos afazeres da casa, enquanto a outra parou tudo para ouvir o que Jesus tinha para ensinar. A questão é, Jesus revela-se àqueles que têm humildade de espírito. O religioso tinha esta compreensão? O religioso que parou para perguntar para Jesus a respeito da sua salvação era um homem que estava em busca de salvação? O especialista da lei, este que foi ter com Jesus, portanto, homem profundamente religioso, não estava procurando saber sobre a vontade de Deus para a sua vida. Ele estava procurando algo para acusar Jesus, para justificar-se como quem não estava seguindo Jesus. A parábola responde à questão. Quem é o homem próximo que necessita saber a vontade de Deus para a vida? E não a indagação acerca do que eu posso fazer para ser salvo. Certamente que os ouvintes de Jesus esperavam o desfecho daquela história, por exemplo, pensando que o sacerdote e o levita tivessem tal resposta. Mas não tinha. O samaritano é totalmente inesperado, como é inesperada a sua compaixão. Para se mover e agir pela fé, meu irmão, não é exigido de nós atos portentosos, mas sim um bom coração. Coração aberto às obras de Deus. Pois quem age é Deus. Dele emana todo o poder e graça. A salvação, assim como a fé, é um presente de Deus. Para aplicar esta mensagem, destaco 3 partes que julgo importantes e oportunas. Primeira delas, Jesus sempre vem para perto de onde estamos, nos ensina e corrige as nossas imperfeitas atitudes religiosas. Jesus penetra na nossa mente, entende as nossas necessidades, ele alimenta a nossa fé. Vejamos, de onde menos se esperava veio o socorro. O samaritano, anjo da providência de Deus, teve compaixão do ferido. Deus sempre provê meios para os seus serem cuidados e abençoados. A segunda lição, Jesus vem para perto de nossas horas de dor
e incertezas. Ele nos abriga em seus braços e cuida de nossas almas e das feridas do corpo também. Ele supre as nossas necessidades, tais como nenhum outro ou forma religiosa de ser consegue fazer. Só Jesus compreende as nossas reais e verdadeiras necessidades. E por último, Jesus surge aceitando aquilo que nós somos e como estamos. E quando nós aceitamos que precisamos de Jesus, então há um grande e esse maravilhoso encontro com a graça de Deus. Outros podem passar de largo por não nos compreender ou não querer dar atenção. Mas Jesus é a nossa única margem de segurança, pois Ele sabe tudo sobre a nossa vida. Sabe quando nós o amamos ou quando nós blefamos, exigindo algo achando que nós merecemos. Jesus não nos deixa sós quando realmente precisamos. Ele está perto. Ele sonda e conhece os nossos corações. Irmãos queridos, a real expressão da fé não precisa de muita coisa. Basta ter um pouco daquilo que o Senhor Deus nos concede. Ou seja, confiança em Jesus. Aquele religioso foi desafiado a confiar em Jesus. Os seus discípulos foram desafiados a confiar em Jesus. Marta e Maria foram desafiadas a confiar em Jesus. Eu e você somos desafiados a confiar em Jesus. O ato heróico da fé está aqui. Total confiança em Deus, pois Ele não falha. Querido irmão, hoje eu quero destacar que o herói da fé da vez pode ser você. Deus te abençoe. Tenha um bom dia sob os cuidados do Senhor, nosso Salvador. Até nosso próximo encontro.